Não sou palmeirense, tá? Antes que vocês falem alguma coisa. Eu sou São Paulino, mas a gente faz o que o cliente quiser, né? Então, logo do Palmeiras. O que eu vou fazer? A boca do meu copo vai estar voltado para o meu lado esquerdo, tá? Então eu vou dar um tombo nesse cara aqui de 270 para ele ficar para o lado esquerdo. E pode ver, ele está redondinho, bonitinho, 40 por 40 essa medida dele aqui. Agora, se eu for gravar ele, né, eu vou ter um problema por causa que o copo ele é cônico, a boca é maior que a base, né? Então ele tem uma diminuição aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar o T1 para fazer como posso dizer para você, um molde ali, né, do tamanho do copo. Ó. Ele dá aqui a parte gravável dele 148. Então vou fazer 148. Tirar um pouquinho aqui. É aqui um retângulo. Pegar a seta, mudar ele aqui para o T1 e vou fazer aqui largura 148, que é a altura do copo, da parte verde em cima até a parte verde embaixo. 148. Aqui eu vou deixar por 45, que eu só quero só na largura, eu vou fazer ele pequenininho mesmo. Daí, esse logo aqui, eu vou aproveitar ele e já vou fazer ele num local diferente. Então, da base do copo, esse copo aí tem um logo, né? Esse logo aqui, da base do copo até ele dá 98 milímetros. 98 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um retângulo desse, tá? Vou clicar aqui e vou duplicar. Duplicar fica mais fácil, tá? Eu vou marcar aqui em cima essa base aqui, que eu quero que seja fixo aqui. Eu não quero que ele se movimente, tá? E vou mudar essa largura aqui para 98. Olha lá. Então ele, quando eu marquei aqui, onde eu marco, ele é onde vai ficar fixo. Então ele ficou fixo aqui. Se eu tivesse feito em cima e mandado ele diminuir, ele iria subir, tá? 98. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho o logo da Stanley aqui, né? E eu vou querer centralizar esse logo, né? Nesse espaço que eu tenho aqui embaixo, entre o logo e a base. Então, eu fiz isso daqui, marquei esse retângulo de baixo, marquei o logo do Corinthians, posso vir aqui, opa, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Esse daqui vai vir para cá, para a medida desse retângulo. Sempre é importante a seleção, senão ele se movimenta errado. Então aqui eu tenho um gabarito virtual, né, da minha arte. Apenas para achar a posição. Então eu sei que aqui eu vou ter o logo da Stanley, debaixo do logo da Stanley até a parte gravável embaixo 98. Então ele está dividido aqui esse espaço. É isso que eu fiz, tá bom? E esse outro aqui é da boca do copo ali, né, tirando a parte prata, onde é colorido, até embaixo, onde também é colorido. Então tem a medida total de 148. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou usar a ferramenta de distorção cônica, tá? Aqui na ferramenta de distorção cônica, a primeira coisa que eu tenho que passar é onde está a boca do copo, né? Onde está a parte aqui da boca do copo. No meu caso, igual eu falei, está do lado esquerdo. Então, está aqui do lado esquerdo.
A medida que eu tinha tirado da boca do copo era 200. 284. Então, aqui eu vou colocar 284. Daí vocês vão falar para mim assim, mas Marcelo, aí é diâmetro. Se alguém se atentou, está escrito diâmetro ali. Sim, mas diâmetro é uma coisa mais delicada para você tirar o valor. Então, qualquer uma bobeadinha, você pode pegar e passar uma coisa bem diferente. E diâmetro, e raio e circunferência é tudo relacionado, igual eu tinha falado. E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma diferença entre a base e a boca do copo para saber o quanto que é o valor de correção, né? Então, tirei o valor de cima, vou tirar aqui o valor de baixo. Ó, aqui embaixo ele está dando 215. Não sei se dá para ver aí muito bem. Essa câmera não fica muito legal. Então vou colocar aqui 215, tá? E a largura? A largura eu tinha falado que tinha 148, a altura dele, então 148. 148 da parte de fora do prateado até chegar no prateado de baixo. Então eu tenho um fator de correção aqui de 132. Esse fator de correção, se eu colocar na questão de diâmetro, vai dar a mesma coisa, tá? Então, igual eu falei, não tem problema usar a circunferência aqui como valor, tá? Vou dar OK. Agora, se vocês olharem aí, vocês vão reparar que onde a boca do copo é maior, ele ficou menor, tá vendo o retângulo? Ficou menor aqui. E onde a base do copo, né, é menor, aqui ficou maior. Por quê? Porque a tendência que nós temos na hora da gravação de objetos cônicos é que onde é grande ele aumente a gravação, né? Então na boca ele naturalmente ele vai ampliar a imagem, e onde é menor, né, tipo a base do copo, ele vai dar uma reduzida. Então, para esse efeito, essa ferramenta vai lá e cria uma distorção. Pode ver aí com o alinhamento aí da seta, né? Eu tenho, foi distorcido um pouco acima e um pouco abaixo, né? A boca diminuiu um pouco e a base aumentou um pouco, tá? Conseguem ter essa noção? Tá. Então, você criou essa ferramenta aí? Esse retângulo eu usei aqui, ó, a camada T1. Eu expliquei ela ontem. Você não estava na aula ontem, né? Tá. Isso. O que acontece? Na primeira aula eu falei da 00 até a 30, até a 29, as 30 camadas, que são todas iguais. Mas a T1 e a T2 eu pulei, que eu ia passar no dia seguinte, né? Que ela é um pouco diferente. A ferramenta T1 e a ferramenta T2, as duas são iguais. Elas são usadas para quê? Para fazer máscaras, tá? Então ela não tem uma saída. Então, por mais que você esteja usando ela junto à sua arte para compor o tamanho da sua arte, né? Aqui no caso, para eu definir o espaço que eu vou gravar, na hora de eu fazer a gravação realmente, ó, ela não tem saída, ela não vai sair. Só vai ser impresso aquilo que é gravado, aquilo que está em camada de gravação ou camada de corte que seja, tá? E então eu consigo usar ela para ficar uma coisa para acertar a posição. No caso aqui, eu consigo meio que desenhar o meu copo, né? E falar assim, aqui que eu quero que grave.
E daí vem no que eu expliquei, não sei se você já estava na aula ou não, na hora que eu falei isso, mas falei ontem também, que para definir aqui a origem do trabalho, né? Eu estou definindo a origem do trabalho na boca do copo, né? Aqui, ó. Então o que, que eu vou fazer? Essa linha laranja é a linha que define a parte é, colorida de baixo e aqui a parte colorida de cima do copo, né? Então, quando eu for lá colocar o laser que eu vou mostrar, eu vou posicionar ele na divisão do prata para o verde. E daí ele consegue ter essa orientação aqui de posição. E ele vai pegar e vai ter exatamente esta distância aqui, ó, entre a base, entre o desenho e a base ali, a parte de colorida. Vai ter 29 milímetros de distância. Entendeu? Por causa que eu estou definindo isso. E do logo da Stanley até o coisa também os 29. Ó, aqui, tá lá, 29. Entendeu? Então eu consigo definir isso usando essa ferramenta. Mas é importante ser no T1, não adianta usar outra camada para fazer a gravação, porque outra camada você vai acabar gravando. E na hora de fazer a gravação, é importante fazer a seleção toda, tá? Realmente englobar a T1 aqui, né, essa máscara, junto da sua gravação. Conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui? Não? Tranquilo? Oi, pode falar. Sim. Você não está usando distorção cônica, né? Então, aí está o seu erro. O que acontece? Aqui a gente está fazendo a distorção cônica para corrigir um objeto que visualmente vai ficar feio, por causa que ele é redondo, né? Só que a máquina, quando ela está gravando, ela está correndo o seu copo de forma igual, em cima e embaixo, certo? Ela vai estar correndo lá, ela não vai estar correndo aqui e deixando de gravar lá embaixo, ou vice-versa, que é meio que acontece aqui, tá? Como a imagem está meio distorcida, ela começa a gravar onde ela é maior, tal, e vai depois indo para os demais. Então, se você fizer uma distorção para gravar o 360, ela vai entender que ela tem que fazer uma correção. E a hora de fazer essa correção, você pode ter esse sintoma. Então, para gravar 360, você tem que ter, primeiro, a arte no tamanho maior do seu copo. No caso, a arte tem que ter o tamanho máximo dela da circunferência da sua boca, tá? Quando você for gravar, vai haver uma distorção, tá? Ela vai ficar meio que deformada. Então, conforme a gravação vai ficar na parte de baixo, você vai perceber que essa parte de baixo ela vai ficar uns desenhos menores. Mas como ela naturalmente ela faz isso e ela vai dar os 360 gravando em cima, os 360 vai acontecer embaixo também. Um exemplo, aqui tem o logo da Stanley. Se eu começar a rodar o copo, no mesmo momento que a parte de cima chega, a parte de baixo chega também. Entendeu? Então, para gravar 360, você não usa distorção. Tá? Deixa eu pegar o meu copo ali que eu gravei 360.
Ó, esse daqui é o meu copo. Eu sou nerd, né? Gosto do Naruto, né? Então, eu fiz aqui. Esses desenhos em cima e embaixo, que são mais as faces, eles tinham meio que o mesmo tamanho, mas se você olhar, alguns ficaram bem menores que os outros, né? Justamente por causa disso, por causa que a parte de cima foi gravando junto com a parte de baixo, então acabou ficando embaixo um pouquinho menor, né? Desde o que não. Nossa, eu não entendi. Eu não entendi, desculpa. Positivo. No caso de 360, não use. Deixa ele fazer o serviço dele normal. Tá? Você vai ter sucesso aí. Só não vai ter sucesso se tiver errado alguma medida. Ou medida do copo, ou medida da arte, ou milímetros por rotação. Mas se tiver milímetros por rotação certinho, a medida que você tirou do copo tiver certo, e a medida do copo bater com o tamanho da arte, que é importante, tá? Não adianta você pegar uma arte que mede 300 e tentar encaixar em 290 e vice-versa. Vai dar errado, tá? Você precisa encaixar a arte certinha. Sim, Glauco. Isso. No caso, quando você a única para você gravar 360, o único parâmetro que você vai passar é aqui. No caso aqui, desse copo aqui, seria 284. Entendeu? É o único parâmetro que eu vou passar. Fiz isso aqui, esquece essa parte aqui que eu fiz de distorção, né? Distorção não vai existir. E vou fazer a arte, né? Eu vou jogar essa arte aqui pro lado. Então, eu vou usar de novo aqui um retângulo, né? E vou fazer aqui. Eu vou fazer um retângulo dos meus. Qual que é o tamanho mesmo? No caso desse copo aqui é 148 de altura, tá? No caso vai ser largura, por causa que é deitada a arte, né? E qual que é a altura, a volta do copo? 284. Então, isso daqui é o meu copo. Se eu rasgar ele no meio e abrir, eu tenho isso daqui, né? Então, aqui dentro, eu vou montar a minha arte. Eu vou desenhar ela toda. Eu vou colocar tudo aquilo que eu achar interessante, tá? Quer ver? Eu acho que eu tenho a arte do copo que eu fiz aqui. E ó, essa daqui é a arte que eu fiz pro copo. No caso ele tem uma medida diferente por causa que ele tá um pouquinho diferente também. E aqui ele está deitado, mas depois eu preciso colocar no outro sentido para que ele grave. Então, ó, pode ver que os desenhos eles sofreram uma deformação. Aqui é um círculo perfeito, lá no copo ele já não tá, né? E aqui também tem uma questão de alinhamento, né? Para não deixar aquele risco reto. Fala assim, aqui é o corte, né? Onde unir os dois lados. O que que eu fiz? Aqui eu deixei um espacinho meio que em branco tal, né? Joguei isso aqui um pouquinho para cá. E aqui, daqui, ó, dessa linha até aqui, é o tamanho do copo. Essa distância a mais aqui é o que esse pedaço vai encaixar aqui, né? Esse pedacinho vai encaixar aqui e tirar essa ideia de início e fim de gravação. Então, foi um jeito que eu achei para conseguir fazer a gravação, entendeu? Isso daqui em oi, sim, sim. Aqui nesse caso ele casaria perfeitinho também.
Só que o que acontece? É uma arte que eu fiz pro meu copo branco. Então ele tá no tamanho do meu copo branco. Dizer assim que eu vou pegar aquela arte lá do copo branco e gravar no copo verde é mentira, porque não vai casar, não vai dar a medida correta, entendeu? Eles possuem medidas diferentes. É próximo, mas é diferente. Aqui, ó. O comprimento dessa arte aí é o comprimento, é o diâmetro da boca do seu copo, correto? A circunferência. A circunferência dele. Então ele pegou certinho a medida. E com isso bate. Então se eu fizer aqui uma ponta, né? E aqui uma outra ponta alinhada, na hora que ele fechar ele vai encaixar. Que eu acho que foi isso o que o Eliseu comentou, certo, Eliseu? Certo. Então ele vai encaixar Aí assim. fazia a música com você comigo. Eu criei tentando encontrar uma saída. Eu fiz assim, eu medi no meio do copo. Deixa eu pegar aqui. Na boca do copo, 296 milímetros. Certo. Na base do copo, 234. A diferença de um para outro é de 62 milímetros. E nessa gravação, embaixo ficou faltando 32 milímetros, ficou menor. Então, mas Será que se eu aumentasse a base, porque dividir 62 por 2, 31, lógico, né? Será que esse 31 é o que faltou na base, que deveria aumentar 234 para somar mais 31? então, mas a gente está falando de usar a ferramenta de distorção, é isso? Nesse caso eu usei, Então, mas não use. Faça um teste. mas eu vou fazer com calma aqui, eu vou fazer com esse valor aí, vou fazer uma gravação com o teste que eu estava perdido aqui no trabalho da semana passada, eu vou fazer um ligeiro maior, que é o da Isso. Puma. Só se atenta a isso, tá? Essa, é, essa medida aqui, ó, que é o tamanho do copo, né? Ele tá dando lá, ó, 281, tá vendo? Então, ele é um pouquinho. Ele é o tamanho do copo. Essa segunda medida aqui, ela é um pouquinho maior, só por causa que eu fiz um esquema de encaixe diferente, tá? Vazando. Então a minha arte fica um pouco maior para vazar. Mas se eu fizesse um tamanho do copo certinho, ele encaixaria, tá? É só por causa que eram imagens separadas, então foi um jeito que eu achei mais prático, em vez de recortar a imagem, jogar um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Bob! Então eu achei mais fácil desse jeito, entendeu? E é o que era a arte que eu queria. Agora, eu já vi umas artes lá que o pessoal vende, que é até bem realista, né? Bem bonita. O que precisa é isso, você estar com a arte, confirmar se o tamanho dela é o tamanho do copo. Se não for, você vai precisar adequar, dar uma ajustada nela, tá? A medida é a do copo. Configura certinho o seu rolo, coloca lá a medida do seu rolo que vai sair. Que sai, não tem segredo além desse. Parece ser mais difícil do que realmente é essa gravação. E eu não fiz só essa gravação, eu fiz outras gravações 360 também, personalizadas para o cliente queria, né? Me entregou o tema, eu fui lá, montei e mostrei para ele. Então foi personalizado para a pessoa. E como ao meu redor a maioria gosta dos animes da vida, foi de animes também, tá? Então a ideia foi mais ou menos a mesma, entendeu? Alguma outra dúvida aqui? Por enquanto não. Se eu errar aqui, amanhã eu menos. Beleza, mas faz isso, só se atenta ao tamanho. O pessoal tá vendendo lá, só que eu não sei com que tamanho que tá vindo, tá? Pode ser que o pessoal A maioria é maior que o copo. é maior que o copo. E como que você tá fazendo para ajustar? Eu pego no canto da imagem e vou fechando. Não fica deformado, não fica feio?
Não fica feio, deformado ele? O que não tá dando certo é a base que não tá vazando. Não, mas tirando A a base base, tá vazando. vou pensar o desenho, o seu desenho, o desenho em si. Quando você arrasta ele para ajustar, ele não dá uma deformada nas suas imagens? Por causa que eu acho que tá como imagem até o seu, não tá? Isso. Bom, mas faz isso. Ajusta a imagem aí do jeito que você está fazendo e grava de novo usando só isso. Não use Sem a distorção. distorção, sem distorção, tá bom? Beleza, beleza. Ótimo. Certo. Beleza. Bom, Ô, Marcelo, oi. mas não depende muito da arte, porque essa turma aí tá cheia de espaços com arte metida. Não tem problema. Na Quando verdade, chega embaixo, ela vai fechar. Embaixo é mais estreito que em cima. não vai. Então, é o que eu estou falando. Se você usar a distorção cônica, você vai estar deformando a imagem e vai ter espaço em branco. Se você não usar ela, a máquina ela vai correr em cima e embaixo junto, tá? Aqui, se você falou assim, mas tem um monte de espaço em branco. Mas ó, aqui tem gravação, né? E esse daqui tá aqui em cima. Tem gravação também. Então ele vai ter que sair de baixo e chegar até em cima para gravar. Aqui mesma coisa, ó, sai daqui e chega lá em cima para gravar. Então é o mesmo tipo de gravação. A única coisa é que ele não está 100% preenchido. Mas ser 100% preenchido ou não ser 100% preenchido não vai ser a questão de diferenciar o ser 360, entendeu? Você pode fazer uma imagem de 5 centímetros de largura 100% preenchido e você pode fazer os mesmos 5 centímetros escrito com letra e vai ser a mesma coisa. A diferença é que, como ele está com mais coisa para ser gravado, ele vai demorar um pouco mais. Do restante, ainda continua tendo que dar os 360 no copo para gravar. Nas garrafas, fica perfeito, sabe? Você sabe por quê? Mas Agora te dou uma chance para você acertar, Eliseu. O que você faz no copo e você não faz na garrafa? nada. A distorção. Ou você aplica a distorção na garrafa? Não, na garrafa não. Porque eu uso Tem sentido que é o diâmetro mesmo. Exatamente. mas Entendeu? Então, Você, pena que faltou nos copos aqui, porque eu deixei os copos de amostra nas lojas, os passivos aí do pessoal do comércio. sim, Uma amostra, né? Quem não conhece não sabe que ele tem um defeito de 3 milímetros, 3 centímetros. sei. Essa é uma amostra. Então, Mas, mas faça o teste aí, você vai ver que vai ser corrigido. Assim como você falou que a garrafa ela sai certinho porque você não usa distorção, no copo vai sair também. Porque o laser corre em cima e embaixo junto, entendeu? E é justamente por isso que causa distorção quando você vai gravar fazer algum desenho que ele é circular. uma arte 360 vai ter distorção, mas ela se torna imperceptível no volume de imagem que tem naquele contexto ali, né? Exatamente. isso. Ou no. Quem me disse que existe uma distorção cônica foi o Paulo. Eu mandei um direct mail no Instagram, ele falou, olha, dá uma olhada na distorção cônica. Sei. Aí foi que eu descobri a distorção. Mas não estou associando o problema à dica, não. Não, claro. Ainda bem. Porque não tem relação, né? É uma questão. É aquele negócio. A gente às vezes descobre uma ferramenta, vai usar ela e acha que para tudo. Na verdade, não é. Esse é um daqueles casos que não é a realidade, né? A ferramenta de distorção. Tanto esse recurso de distorção cônica quanto gravação 360 em copos é uma coisa nova. Então, para todo mundo, é uma coisa nova. O pessoal está aprendendo a lidar com isso. Sim. Né? Então, assim, você vai testando. A gente aprende muito na prática. Vai testando, vai fazendo, vai errando, vai perdendo foco. Faz parte do aprendizado. É verdade. O mundo maker é isso, né? O mundo maker é fazer para aprender, né? Você vai fazendo. É erro, é erro, é erro.
Isso aí. Ó, eu tô colocando o copo aqui só para vocês entenderem como que é a saída ali com aquela máscara. Desse copo aqui pequeno, O... A gravação lá, gravação 360 no caso perfeito. mas você usou a distorção aí também? Sem distorção. Sem Sem distorção. extensão. É. Você também adaptou a arte, você teve que dar uma mexida na arte, né? Mudou os parâmetros que vieram, né? Isso. Isso é importante. Não tem como você pegar uma arte e gravar porque são cenários diferentes, né? Então, É que os caras também que vendem, eles não explicam isso, eles botam uma arte padrão e o cara que às vezes é inexperiente, ele vai tentar que ele acha que está comprando um negócio que já está pronto, ele vai botar no copo e vai ficar perfeito. Não é bem assim. não é. Exatamente. Vai. Não, Ó, eu tô com a arte do Palmeiras aqui e eu vou colocar lá para gravar, tá? Eu já posicionei o copo aqui e já nivelei ele, tá? Então ele tá nivelado, tá? E eu também já coloquei a distância correta. Agora, em termos de posicionamento do laser, o que que eu faço aqui? Deixa eu acertar uma coisa aqui. CC. Aqui, Tá usando catrita, não, aqui é um de 10 watts. Eu uso um de 10 watts para fazer a gravação de copo. Ó, eu vou acender o laser, tá? Vocês conseguem ver? E eu trago ela bem aqui, ó, nesta borda. Só que antes de eu trazer nessa borda, eu vou fazer um alinhamento. Eu não quero gravar desalinhado. Então, eu vou fazer o alinhamento com o quê? Com a letra N aqui. Eu vou colocar no meio da letra N, que é o meio do Stanley. E agora sim eu levo para lá ele e deixo aqui. Uma vez que está aqui, ele está posicionado, tá? Um pouquinho mais para cima. você tá usando como padrão o ponto esquerdo. Eu já prefiro usar o centro. Então, mas aqui, Glauco, é o que eu falei, ó. Eu vou voltar aqui o light bulb. Posicionei ali. Estou colocando ali por quê? Porque eu estou definindo aqui em cima, ó. Eu fiz esse quadro laranja como T1, que é só uma máscara, não vai ter saída. E eu sei que aqui é a linha verde, né? E uma vez centralizado, isso, então eu sei que está centralizado e ele vai sair centralizado. E lógico, eu tive que vir aqui no origem do trabalho e eu defini aqui, né? Então o físico e o lógico eles têm que trabalhar junto. Não adianta falar assim, eu vou colocar ele de uma outra posição, vai dar errado. Então é isso aqui. Então origem do trabalho está lá para a boca do copo, está bem aqui. Que é esse pontinho verde, então está no centro aqui da minha imagem, né? Selecionei tudo. Posso te perguntar uma coisa? Pode? O que eu faço para. Eu tô vendo aí que você tá com o laser ligado, né? Sem gravar. Sim. Como é que eu configuro aí para deixar a minha máquina funcionando? É aqui, ó, na aba mover, tá? Esse aqui eu coloquei lá ontem também, eu acho que eu passei isso. Aqui na potência aqui, deixa uma potência baixa. Geralmente ali 0,5%, no K30 deixa o ponto 10. Se você aumentar essa potência, ele acaba arriscando. Para você ligar, é 20 watts, deixa 0,5%, acho que não vai ter problema não. Qualquer coisa define lá 0,3, 1% eu sei que já arrisca, tá? E aqui você tem esse botão de disparo. Então, quando você aperta nele, o seu laser liga, tá? Ele liga e você consegue colocar o laser na posição certinha. Fora isso, essa mesma potência aqui é o que você faz o quadro. Quando você aperta aqui para enquadrar, você enquadra com essa potência aqui. Entendeu?
Então, se ela tiver alta também, você pode acabar riscando seu copo. No meu aparece um laser vermelho, é normal? Laser vermelho? Mas você está com módulo de infravermelho? Não, ele é azul. De outro é sempre azul. É. Azul. Man, Mas tá, ma- manda. não, tá azul. É porque tá na tela vermelha aparece vermelho. Ah, o protetor de vista. É Tá porque, certo. nossa, ele é quadradão, É, é todo fechado agora. se eu tivesse olhando por essa pecinha aqui, eu também viria um pontinho ali avermelhado, tá? Que ela é um filtro, né? Que ela tem pra não deixar a luz vir. Mas eu tirei por causa que mais me dava trabalho com ela do que realmente ajudava. Bom, eu defini aqui então a arte, fiz ela, tá? E vou mandar gravar. É uma gravação que vai ficar correndo ali, mas enquanto ela corre eu consigo passar outras coisas para vocês. Então, tá ali o copo, vou dar um iniciar aqui, deixa eu ligar o compressor. E vou dar um iniciar aqui. E daí ela vai começar a gravar, ela vai correr e vai começar lá embaixo a gravação, ó. Ela não começou lá em cima. Então agora é o tempo da máquina. Vamos deixar ela correr. Tem um tempo 5 minutinhos. É uma gravação bem rápida. Depois eu trago para mostrar para vocês como ficou. Bom, oi, Davidson. Pode falar. Certo. Certo. Vamos lá. Fazer marcação para você definir o local não é errado. Tá certo, eu já fiz isso. A gente vai sempre se aprimorando, a gente vai achando recursos e usando. Então não tá errado, tá certo, Davidson. A questão de tirar as 3 medidas. Olha, eu não tirava 3 medidas, mas antes da versão 1.7, na 1.6. 1.6 alguma coisa que foi, ou 1.5 alguma coisa que foi, onde saiu a distorção cônica, eu tirava a medida de onde eu ia fazer a gravação. Com isso, não é que eu não tinha distorção, com isso eu diminuía a distorção, ou seja, se eu tirasse a medida de cima da boca do copo e gravasse embaixo, ia ficar uma coisa muito evidente, e vice-versa. Então o que eu fazia? Eu pegava o centro de onde eu ia gravar e jogava esse valor lá. E com isso eu conseguia a gravação bem próximo. Agora, quando eu tinha gravações que eu precisava pegar de baixo do copo até em cima, gravar nome, por exemplo, tem um Vai Corinthians que eu gravei, né? E esse Vai Corinthians, cara, o C do Corinthians é pequenininho, o S é grandão. Isso foi antes de existir a ferramenta. Eu não tinha o que fazer, eu já peguei a medida do meio do copo, mas é uma coisa que é muito distante as duas medidas. Então, assim, a melhor coisa que tem para evitar, para ajustar a distorção é essa daqui. Agora, outros recursos auxiliam, mas isso daqui foi implementado e ajuda bastante. Tá bom?
Be- Perfeito. Bom, vamos lá. Recapitulando aqui só, é, o Lightburn ele não é uma ferramenta para trabalhar com imagem, tá? Para criar imagem, para fazer isso aqui e aquilo lá. Então, assim, se vocês forem trabalhar uma arte muito elaborada, com fundo, com isso aqui, com aquilo lá, vocês vão precisar ir para uma outra ferramenta, tipo Photoshop ou até o Corel. Fez lá, o que eu já recomendo que vocês preparem lá? Preparem a arte respeitando o tamanho do copo, tá? Façam para aquele copo. Se vocês fizerem para outros, vocês vão precisar dar uma esticadinha na imagem e tal. Mas sempre respeitem o tamanho do copo. Eu peguei uma arte, ajuste a arte para aquele copo que vocês estiverem gravando, tá? Isso aqui é importante. É importante para vocês conseguirem ter uma saída no tamanho correto lá. Eu não vou gravar isso daqui, porque se eu for gravar essa arte, é 2 horas de gravação, é muita coisa. Ó, ela dá 1h30 essa daqui. Então ficar 1h30 aqui esperando, a gente só perde tempo. E eu já tenho ela gravada, então é mais fácil mostrar o copo que estava ali, né? Então é isso aqui. Como que se monta se for fazer com várias figuras? É só encaixando, faz o quadro, né, no tamanho que você precisa e só vai encaixando as imagens, deixando daquele jeito que você quer. Se for trabalhar uma arte contínua, igual o nosso colega Eliseu falou que tem lá, né? Beleza, só que vocês recomendam nesse caso ir para um Corel, ir para um Photoshop. Nesse caso sim, cria lá, traz para cá e termina os ajustes aqui, ou de repente até faz o rastreio dela, se for uma arte que seja possível rastreio, para adequar ela aqui, beleza? E está terminando nossa gravação aqui. Deixa eu pegar ela ali e ver como ficou. Coisa diferente. Nossa, faço minimizado. Ó, tá escuro ali, mas saiu.